Noite, pessoal. Vamos dar continuidade na meditação do livro de 2 Coríntios. Estamos no capítulo 11. E sem mais delongas, vamos buscar a presença do Espírito Santo para que ele nos auxilie na compreensão desse texto. Senhor nosso Deus e querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidas e meditando, meu Pai, na tua palavra. Nos traz grande alegria estarmos aqui nesse mesmo espírito, nesse mesmo objetivo. E, obviamente, meu Pai, não queremos que esse esforço seja em vão, porque de verdade nós estamos aqui realmente sacrificando nosso corpo, nossa mente, nosso tempo, nosso descanso, para podermos nos dedicar à meditação dessa palavra e não que esse sacrifício ele venha a ser algo que nos cause dor, mas o prazer que nos causa é muito maior. Por isso estamos aqui e pedimos que o Senhor venha nos revelar a tua palavra, para que nada disso venha a ser em vão. Pelo contrário, isso aqui venha a ser frutífero, produtivo, nossas mentes venham a ser mudadas, que o nosso proceder, nosso comportamento venha a ser amoldado segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o Senhor Jesus Cristo é. Queremos ser a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Mestre, do nosso Pai. E assim, ó Pai, estamos aqui te pedindo. Ilumina nossas mentes, abre o nosso entendimento, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, e o Senhor sabe melhor do que ninguém qual é a nossa necessidade nesse momento. Fala com a gente, nos exorta, nos disciplina, nos aconselha, nos consola, nos conforta, mas não nos deixe vazias, não nos deixe sem ouvir a tua voz. Entregamos esses breves momentos em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. 2 Coríntios 11, verso 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Bom, vamos lembrar que todo esse livro, 2 Coríntios, na verdade é uma autodefesa de Paulo em busca de defender a sua autoridade espiritual, ministerial, diante dos coríntios, perante falsos apóstolos, para que eles venham ter a confiança de que Paulo, ele realmente deu um fundamento sólido e realmente puro, espiritualmente falando, algo que era divino, que veio do próprio Deus, para formar a igreja dos coríntios. Então, o objetivo dele é esse. E quando ele começa aqui falando suportai-me, é no sentido de entendam as minhas alegações, entendam o meu posicionamento, entendam o meu zelo, a intensidade do meu zelo, entendam a minha pessoa, a minha personalidade, entendam que eu não faço as coisas de minha própria vontade. E o que ele quer é ser compreendido. E dentro dessa, dessa ideia, né, dentro disso, ele vai pontuar algumas situações, apontando algumas falhas dentro da igreja de Corinto e apontando a, a, a má influência dos falsos apóstolos. Tá? Então, quisera eu que me suportasseis. Então, eu quero que vocês me compreendam, me ouçam, tenham paciência comigo, me dediquem a atenção que eu julgo merecer da parte de vocês. Suportai-me, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus.
quando ele fala que ele tem zelo, ele está falando que ele está cuidando. Nem sempre o cuidado é algo que nos traz simplesmente boas sensações, que nos fazem sentir alegria e prazer sempre. Não. Vocês que são mães, por exemplo, estão aqui no grupo, vocês vão perceber que muitas vezes vocês cuidaram dos seus filhos, zelaram pelos seus filhos, e muitas vezes de uma forma que não era tão prazerosa para os seus filhos e talvez até nem para vocês. Um exemplo, a criança está com alguma enfermidade, né? Está com uma gripe, uma febre, uma tosse, um negócio lá. O que que você faz? Um delicioso chá de alho com limão. Quem é que gosta dessa desgrama? Ninguém. Mas é um remédio bom para o corpo, bom. A criança toma aquilo feliz? De forma alguma, mas é o seu cuidado, é o seu zelo. Paulo, quando ele vai cuidar da igreja de Corinto, falar aos coríntios, ele muitas vezes é persuasivo, é firme, ele mostra a sua autoridade sem necessariamente impor autoritarismo, mas ele defende aquilo ali, né? O ponto de vista dele, e ele faz exortações, né? Ele faz implicações que são duras. E para quem ouve, aquilo nem sempre é prazeroso, mas olha como Paulo fala: porque estou zeloso, eu tenho um cuidado de vós, com o zelo de Deus, com o próprio cuidado, com o próprio amor divino. Por mais que aquilo às vezes pareça doloroso, de verdade, é algo bom. Vai te fazer bem, vai te edificar, vai te fortalecer. Isso Paulo falando para os coríntios e, obviamente, isso é válido para nós até hoje. Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz com a gente, é que ela não nos passa a mão pela cabeça. Ela não massageia nosso ego. Ela confronta. Confronta. Por isso, muitas vezes a palavra de Deus é rejeitada, muitas vezes ela é mal interpretada, porque você coloca a interpretação de acordo com o seu gosto, de acordo com a forma que possa te agradar. E, de verdade, a palavra tem o objetivo de nos confrontar para que nós possamos mudar. O objetivo é esse: apontar o nosso pecado, apontar as nossas falhas, apontar os nossos erros, para que nós possamos nos aperfeiçoarmos na fé, no poder de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Não, esse marido é Cristo. E ele quer mostrar essa igreja como uma virgem pura. No momento que ele fala isso, ele espera que os seus ensinamentos provoquem santificação dentro daquela igreja. A palavra de Deus toda tem esse objetivo com todo aquele que a lê. O objetivo é causar, é promover santificação. Dentro do processo de santificação, o que vai haver é a nossa purificação. Quando sai de dentro da gente aquilo que é impuro, aquilo que é negativo, aquilo que, inclusive, é uma barreira para que o próprio Deus venha agir dentro da gente. A gente vê isso no capítulo anterior, né? Paulo falando sobre as fortalezas que, que são, na verdade, as nossas dificuldades, nossas barreiras de aceitar a palavra de Deus, de aceitar o cuidado de Deus. E lembrando que esse cuidado nem sempre é algo prazeroso, mas visa, né, um objetivo muito maior. Olha o que Paulo está falando. Levarmos a desenvolver uma pureza tal, uma santidade tal, que nos tornará esposa de Cristo.
Claro que um sentido figurativo, né, pessoal? A gente não vai realmente ter um relacionamento conjugal com Cristo, por favor. Mas, enfim, a gente vai ter um relacionamento, uma intimidade, como de um marido e de uma esposa. Essa é a intenção. Termos um relacionamento muito íntimo para com Cristo. E o pecado, os nossos achismos, as coisas ruins dentro da gente que estão plantadas como as tradições, os costumes, os hábitos ruins, isso vão causar um afastamento entre a gente e o próprio Deus e, obviamente, um afastamento entre a gente e Cristo. Então a gente tem que se limpar dessas coisas. E isso é um esforço pessoal. Olha o que a palavra de Deus faz. O Espírito Santo, ele fala. Ele não executa em nós de verdade a transformação pura e simplesmente a despeito da nossa vontade. Ou seja, não quero mudar. Ok, o Espírito Santo não vai fazê-lo. O Espírito Santo tem poder para fazer? Tem. Mas ele vai fazer? Não. Por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o que é que ele faz? Ele fala. Está aqui Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo para falar aos Coríntios e para falar conosco essa noite. Fala, e o objetivo é que a gente absorva, deguste, né? A gente mastigue, a gente pense nisso, né? A gente comece a remoer dentro da gente esses ensinamentos e torne isso uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, mudança de pensamento, que vai culminar, né? Vai concluir a obra de Cristo, nos tornando perfeitas, puras, com grande intimidade com Cristo. Eu estava lendo primeira e segunda Tessalonicenses. A gente vai chegar nesses livros. E quando chegarmos, vocês vão ver a defesa de Paulo, incisiva, falando sobre perfeição, como algo factível, como algo realmente capaz de alcançarmos. Perfeição. Mas vamos em frente. Verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, a preocupação de Paulo é que, como Eva, com uma conversa mole da serpente, foi contaminada, que os coríntios, com a conversa mole dos falsos apóstolos, sejam corrompidos. E se houvesse a corrupção tal, bom, olha a comparação que ele fala. Eva, o pecado de Eva gerou transtorno para toda a humanidade. Os homens, a criação, Adão e Eva, saíram, foram proibidos de permanecerem do Éden, saíram não, né? Foram expulsos do Éden, e daí em diante a gente sabe toda a história. Então, olha a comparação dura que Paulo está fazendo. Se você der ouvidos à conversa mole de Satanás através de falsos apóstolos, você vai se corromper de tal forma que você pode ser expulsa do propósito da salvação. E isso é extremamente pernicioso. Para Adão e Eva, ainda teve oportunidade. Mas para quem está perdendo a oportunidade da graça, não haverá mais oportunidade. Então, ele é muito incisivo. Por isso, ele fala: o meu zelo é como o zelo de Deus. Eu estou tendo muito cuidado. Eu estou aqui sendo insistente
em falar para vocês o que que vocês devem fazer, o cuidado que vocês devem tomar. E eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, que vocês sejam corrompidos em vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Sofrereis o quê? Sofrerá a corrupção dos seus sentidos e o seu afastamento de Cristo. Lembrando, Paulo quer que eles se santifiquem para eles estarem com Cristo. Mas se derem ouvido às más conversações, eles serão corrompidos e se afastarão de Cristo. Um, um evangelho que Paulo não pregou, um espírito que Paulo não mandou, né? E esse espírito não é o Espírito Santo, tá, pessoal? É o espírito da palavra, tá? Não, não é Espírito Santo aqui, nesse sentido aqui, tá? Ah, um evangelho estranho. Então, ó, esquece. Se vocês abraçarem isso aí como se fosse verdade e desprezarem a simplicidade de Cristo, os fundamentos, os primórdios de Cristo que eu já dei para vocês antes, vocês vão acabar sofrendo a, a perda da salvação. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Tem uma versão aqui que fala assim: eu não fui inferior a esses super apóstolos. Paulo, ele de verdade, está sendo irônico. Ele não está considerando esses apóstolos realmente superiores. Ele não está fazendo isso, ele não está se comparando com essas pessoas de verdade. O que ele está fazendo é sendo irônico, né? Sendo irônico. Eu penso que em nada fui inferior a esses super apóstolos, né? Excelentes apóstolos. Não é que eles foram excelentes. Paulo está sendo irônico. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Quando ele fala de ser rude na palavra, é de ser rude mesmo, pessoal. É dele ser grosseiro. É dele ser, como a gente pode falar, firme. Ele falar de um jeito que não agrada o coração. Falar de um jeito que não soa bem ao ouvido da gente. Paulo está dizendo que ele era rude. Se Paulo chegasse hoje e pregasse para você, será que ele seria bem aceito por você? Por mim? Será que nós aceitaríamos muito bem a pregação dele? Ou seríamos a geração mimimi? Nossa, falou muito duro. Você foi grosso. Você foi pesado. Você falou muito alto. Ele está dizendo que ele pode até ser rude na palavra, no jeito de falar. Mas não é no conhecimento, onde de verdade, pessoal, Paulo teve revelação de mistérios que não foi dado a outra pessoa, a não ser a ele. Ele tinha um conhecimento refinado. E não estamos falando de refinado no sentido humano, não, tá? De ser um cara estudado. Ele tinha isso também. Mas não estamos falando disso, não. Não é esse conhecimento de que ele está se vangloriando aqui. Ele está falando de que ele recebeu do próprio Cristo coisas que não foi dada a mais ninguém. Foi dada a ele, e somente a ele. E por isso ele vem trazendo esse evangelho com tanta intrepidez. Por quê? Porque ele não recebeu de homens. O que ele recebeu do próprio Deus. Por isso ele é muito firme, muito enfático. E ele usa, bom, se ele toca nesse ponto da rudeza dele,
se ele toca nesse ponto, é porque, enfim, de verdade, podem ter havido comentários a respeito do modo dele de falar, do modo dele de pregar, do modo dele de agir, do modo dele de cuidar, de zelar, tá? Então, vocês vão perceber que Paulo, ele é realmente um apóstolo muito. Eu queria usar outro termo, mas não me vem na cabeça. Mas ele não é aquele apóstolo que seria bem recebido por nós nos dias de hoje. Não é esse tipo de apóstolo. Só que ele foi o cara enviado por Deus. O cara, o apóstolo. Se sou rude na palavra, e não sou com tudo no conhecimento, mas se já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. E então ele deixa claro que tudo aquilo que ele tinha recebido de Cristo, ele estava entregando. Ele estava enchendo de conhecimento, enchendo de sabedoria aquela igreja, e não era só Corinto, né? Claro que ele estava fazendo essa pregação para aonde ele chegava, ele fazia o que ele tinha que fazer, pregar o evangelho e falar da esperança de novos céus, nova terra. Não vou nem dizer de novos céus, nova terra. Vou falar de salvação, porque novos céus, nova terra, essa história quem vai falar é João no Apocalipse e Paulo não vai ter acesso a esse tipo de conhecimento aqui. Mas, com certeza, ele fala da esperança de morarmos com Deus, morarmos com Cristo, vivermos com Cristo. Ele é muito enfático nisso, ele é muito decidido e definido a pregar isso, com unhas e dentes, sabe? Ele tem muita garra, muita disposição para deixar isso claro para as pessoas, para alimentar essa esperança de uma vida pós-vir com Cristo, após essa vida aqui na terra. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. E aqui ele está perguntando o seguinte, mais uma vez ele está sendo irônico. A maior parte desse capítulo são ironias, tá, pessoal? Ele fazendo perguntas retóricas para que as pessoas pensem a respeito do assunto, para que nós, nesse momento, estivéssemos pensando a respeito desse assunto, para que os coríntios estivessem pensando a respeito do assunto. Então, observa como ele fala: pequei porventura. Ele sabe que ele não pecou. Pecou como? Pequei me humilhando a mim mesmo, para que fosseis exaltados, no sentido de que para que vocês crescessem, para que vocês conhecessem o evangelho e vocês crescessem, vocês fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Então, quando eu não cobrei os dízimos, as ofertas, o cuidado, a manutenção do pregador, quando eu não cobrei nada para vocês, quando eu fiz isso de graça, por acaso eu pequei em fazer isso? Ele vai começar aqui a fazer um comparativo. Como eu compararia nos dias de hoje? Existem coisas que são baratas, são coisas caras e tem coisas que são de graça. Normalmente, quais são as coisas que você mais valoriza, que a gente mais valoriza? As coisas que são mais caras. E as que são de graça? Não, essa normalmente a gente não valoriza. A gente acha que aquilo não tem valor. Por quê? Porque não custou? Não custou nada? Não, não tem valor. Então, Paulo está falando isso. Eu pequei quando eu não cobrei nada a vocês? Para que vocês achassem que eu não tenho algum valor? Está sendo irônico, né? Outras igrejas despojei. Isso essa ideia de despojar é é um, uma palavra, um termo usado entre os militares em situações de guerra. E vamos entender que Paulo está falando de uma guerra espiritual. Então ele vai falar: outras igrejas despojei, tirei o despojo, né? Tirei de lá recursos
Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Até o termo salário também é um termo militar. Era a paga do soldado, era o salário. Então, como Paulo ele tinha sido parte da guarda, né, parte do exército de Roma, então ele entende o que ele está falando. É, o jargão dele militar é para traduzir melhor o pensamento dele. Ele está em uma eterna guerra, em um eterno combate com o mal, uma guerra espiritual. Despojei outras igrejas, recebi delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Não foi pesado para os coríntios, não porque ele não tivesse necessidade, ele falou que tinha necessidade. Quando ele tinha necessidade, o que aconteceu? Outras igrejas sustentaram ele. E a gente sabe aqui que entre essas igrejas estão as igrejas da Macedônia, entre elas, especialmente, os filipenses. E já falamos sobre isso, ele tece comentários, ele rasga uma seda, vamos dizer assim, para a igreja da Macedônia, porque eles eram muito pobres, mas ainda assim eles eram muito mão abertas. Eles eram muito gentis, eles eram é, muito doados para a obra de Deus. Eles faziam isso com muito prazer. E Paulo está falando: olha, eu não fui pesado para vocês. E não é porque eu não tivesse necessidade, mas eu não cobrei nada de vocês. Eu quis chegar aí sem colocar nenhum peso, ainda que autoridade eu tivesse para isso. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então, Paulo ele vai defender que jamais precisou das ofertas para si, dos coríntios, e ele insiste, e eu vou continuar sem pedir suprimentos, meios, ofertas para mim. A vocês eu não vou pedir. Lembra que ele, tanto em 1 Coríntios, como aqui ainda na 2 Coríntios, ele faz o apelo para que os coríntios arrecadem as doações, mas para mandar para Jerusalém? O que Paulo está dizendo aqui não é que ele nunca pediu ofertas. Ele nunca pediu ofertas para si. Ele quis ter esse brio, não vou dizer que é orgulho, mas ele queria ter isso, de não ter precisado dos coríntios. Não sei bem por quê que ele se coloca assim. Talvez por ele perceber o tipo de personalidade dos coríntios, eu não entendo bem por quê. Porque das outras igrejas, sim, ele pedia ajuda. Tanto que está aqui os macedônios sustentando a obra dele. E outras igrejas fizeram isso também, certo? Hum, ele pede ajuda a Roma, lembra, livro de Romanos? Ele pede ajuda à igreja de Roma para ir para a Espanha. Então, não sei por que com os coríntios ele não chega a desejar esse tipo de coisa, a cobrar esse tipo de coisa. E então ele, no verso 7 ele pergunta: eu pequei por acaso contra vocês fazendo isso? Isso foi um pecado? Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Como a verdade de Cristo está em mim, como eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu tenho esse direito, essa glória de receber ajuda, patrocínio para eu continuar minha obra, seja lá onde eu for. Essa glória não me é impedida, não me é impedida, nem nas regiões da Acaia. Qual é a região da Acaia? Justamente onde Corinto está. Ele está dizendo que ele tem esse direito, só que ele não vai
fazer jus a esse direito. Por quê? Porque não vos amo? É mais uma pergunta retórica. Deus o sabe. Então, ele tinha, sim, muito amor para com os coríntios. Ele já falou isso várias vezes. Eu vos amo, eu vos tenho como filhos, eu sou para vocês, eu me vejo como um pai. Ele tinha um amor mesmo, um apelo com aquela igreja, tá? Mas ele deixa claro que não vai querer ser pesado para eles e, e ele fica procurando saber por que ele está sendo tão desprezado, já que ele tem trabalhado para com eles com tanto amor e nem tem exigido demais deles, a não ser santificação. A única coisa que ele está exigindo, santificação. Por quê? Porque não vos amo? Não. Deus o sabe. Deus sabe que eu vos amo. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Aqui ele já começa a tecer um paralelo com os falsos apóstolos. E vamos ver mais adiante que esses falsos apóstolos são os judeus. A gente já sabe disso. E o que ele vai querer dizer aqui é: o que eu faço, eu vou continuar fazendo. O que que eu faço? Vou continuar pregando, vou continuar cuidando de vocês e vou continuar não aceitando ofertas pessoais de vocês para mim. A fim de que os que buscam ocasião não achem ocasião. A fim de que os judeus não achem em mim um motivo para falar de mim perante vocês. Então, disso eles não vão falar, certo? Eles não vão alegar que eu estou usurpando vocês. Não vou fazer isso. A fim de que naquilo em que se gloriam, que eles achavam sim ter direito disso, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que que você entende como fraude? São pessoas que enganam para obterem vantagens. E essas vantagens aqui eram de status, mas também vantagens financeiras, né? Ele vai continuar ao longo do capítulo aqui falando isso. Ele está dizendo, eu não fui pesado para vocês, mas esse povo aí está roubando vocês. Nossa, vocês estão inteligentes, mas vocês estão sendo roubados. Esses judeus, pessoal, eles tinham, ah, dentro do judaísmo, acaba que o judaísmo se transforma num partido político, tá? O judaísmo, entenda o judaísmo como um grande partido político. Os fariseus, eles acabam fazendo isso quando eles estão trabalhando para crucificar Jesus. Percebam que eles usam muito a política para chegar a condenar Jesus. Eles forçam Pôncio Pilatos condenar Jesus através de argumentos políticos, estratégias políticas. Qual a vantagem da política? É só olhar para os dias de hoje. Qual a vantagem de você ser um político? Você tem regalias, você é bem tratado ali, é bem tratado aqui, enfim, isso te dá um status, dá um, sabe, envaidece seu ego. E para os judeus, isso também era interessante. Quando eles chegavam, essa classe de judeus, tá, pessoal? Não estou falando de todos os judeus, não. Esses que se colocavam na condição de falsos apóstolos, como Paulo chama aqui, falsos apóstolos, apóstolos fraudulentos. Quando eles chegavam disfarçados de apóstolos de Cristo, eles estavam querendo cooptar aquelas igrejas. Qual a intenção? De verdade,
os judeus não tinham a menor intenção de levar o judaísmo para os gentios. Então, por que agora eles buscavam os gentios para levar o seu judaísmo messiânico? Então, não era simplesmente porque eles queriam levar Deus para os gentios, porque os judeus não eram assim. Se eles o fossem, não tinha necessidade de levantar Paulo para pregar aos gentios. Não, eles não eram assim, tá? Então, eles tinham objetivos escusos quando eles estavam buscando os gentios para destruir o trabalho de Paulo e eles se posicionarem, tá? Tinham objetivos escusos. Então, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, são roubadores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles eram fingidos. Há uma situação em Gálatas onde eles vão chegar em Gálatas, os, os judaizantes, né, os cristãos judaizantes, e eles vão querer impor o judaísmo, né, e eles acabam sendo rechaçados. Quando eles chegam em Coríntios, eles já chegam com uma capa. Não, nós somos de Cristo. Mas o objetivo deles era judaizar os gentios. E qual a intenção de judaizar os gentios? Não era aproximá-los de Deus, era usá-los para si, como uma forma de obter recursos. Entende? Verso 14. E não é maravilha, né? Não é de se espantar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, não é difícil a gente entender que esses falsos apóstolos apareçam agora se dizendo apóstolos de Cristo, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Não sei por que Paulo teve esse tipo de expressão para falar, porque eu duvido que Paulo tenha visto Satanás como na forma de anjo de luz. Eu não lembro, se vocês recordam aí, vocês me falam. Mas eu não lembro de nenhuma passagem na Bíblia onde Satanás aparece na forma de um anjo de luz. Quando ele vai conversar com Eva, ele vai na forma de uma serpente. Ele não vai na forma de um anjo. Então, Paulo faz usa esse meio de linguagem só para dizer que Satanás, ele trabalha com a mentira e ele é capaz de enganar, de se disfarçar. Ele não vai apresentar o que ele realmente é. A Maiana falou que ele era anjo de luz. Beleza. Mas o que Paulo está falando aqui é dele se transfigurar em anjo de luz. Quando ele sai do céu, quando ele é expulso do céu, ele perde aquela aparência. Ele perde, ele não tem mais a aparência de anjo de luz. Entende? Ele não tem mais a aparência dos anjos celestiais. Tanto que os demônios, quando manifestam, eles falam o quê? Se você visse realmente como eu sou, você teria medo. É assim que ele fala? Ele não aparece. A imagem hoje de Satanás, do diabo, dos demônios, é muito feia. Eles perderam aquele brilho, aquela glória. Entende? Mas é isso aí. Ele pode se transfigurar? Pode, mas em que momento isso acontece na Bíblia? Mas o que Paulo está falando é que Satanás, o paralelo, na comparação que ele está querendo dizer, que Satanás é capaz de enganar, assim como esses falsos apóstolos são capazes de enganar, mas eles são profetas de Satanás. O que Paulo quer dizer é isso. Não cai na conversa deles, porque eles são filhos do diabo. Eles não são servos de Cristo, tá? Então não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele finge ser aquilo que ele não é. Na fala, nas ações, mas ele finge. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Não é absurdo que esses cristãos judaizantes
finjam ser cristãos de verdade, puros, o fim dos quais será conforme as suas obras. Suas obras são o quê? São fraudulentas, são enganadoras, são mentirosas. Tudo bem, tem um fim para isso, a gente já sabe qual é. Tem uma paga para aqueles que destoam da justiça de Deus. Existe uma paga para isso, tem um juízo, existe uma sentença para esse tipo de pessoas. Qual é essa sentença? A gente já sabe que é o lago de fogo e enxofre. Outra vez digo: ninguém me julgue ser insensato. Ou então, recebei-me como insensato para que me glorie um pouco. Mais uma vez, ele está sendo irônico. Na sua versão pode estar escrito tolo, não sei, né? Ninguém me julgue ser um tolo, né? Ninguém me julgue ser um insensato, um estúpido. Mas se vocês não quiserem me receber adequadamente, então me receba com insensato para que eu me glorie. E a ideia de se gloriar, para ele, é uma insensatez, é uma estupidez, e é isso que ele vai defender. Olha, eu não quero ser idiota ao ponto de me gloriar achando que o que eu faço vem de mim. Mas eu vou dar uma de tolo, de insensato. Vocês não querem me ver assim? Tá bom, então eu vou dar uma de idiota, né? De estúpido, de arrogante, de orgulhoso, de vaidoso. E agora eu vou me gloriar. Mas ele está sendo irônico. Ele está querendo fazer com que os coríntios reflitam, tá? Não é que de fato isso esteja dentro de Paulo, esse tipo de orgulho, esse tipo de vaidade esteja dentro de Paulo. Não é isso. Não, não vamos entender o texto de uma forma errada. Ele está querendo é, abrir a mente dos coríntios e fazer os coríntios perceberem que eles foram enganados. Aí a gente vai ter assim: ah, o que digo, não digo segundo o Senhor. Como ele fala, eu não estou falando isso segundo o Senhor, eu estou falando de mim, tá? Mas como por loucura, como se eu tivesse maluco. O que eu vou falar agora é como se eu estivesse fora de mim. É como se eu estivesse, como se eu fosse realmente estúpido, tá certo? Eu não falo isso segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me, né? Como se eu tivesse o direito de me gloriar. Percebe que ele não quer fazer isso? Ele entende que o que ele tem vem do Senhor, mas para comparar-se e mostrar como ele era um apóstolo muito superior àqueles a quem os coríntios estavam dando crédito, né? Então ele vai começar a falar o que ele é, o que ele faz, certo? Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Então, ele está dizendo, esses falsos não chegam aí se gloriando segundo a carne? Tá bom, então eu também me gloriarei. Mas ele está falando como se eu estivesse louco, tá? Eu sei que o que eu estou fazendo é absurdo, não devo, mas eu vou fazer para que vocês aprendam. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerai os insensatos. Então, Paulo está dizendo, rapaz, vocês estão tão inteligentes, vocês são tão sábios, que vocês estão aqui tolerando pessoas tolas, pessoas estúpidas. Como é que vocês, sendo sensatos, toleram insensatos? Como é que vocês caíram nesse engodo? Vocês estão parecendo realmente Eva, que com a conversinha lá de Satanás acabou perdendo o paraíso. Cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque vocês podem também acabar perdendo a salvação. Paulo dizendo assim: pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Se alguém faz isso, vocês são sofredores. Bom, se Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos fazem isso, então a gente vai perceber um judaísmo tirânico, autoritário.
agressivo e impositor. Impositor no sentido, olha, vocês de verdade têm que ser como judeus, vocês têm que aceitar Moisés e toda a lei do Antigo Testamento. Entende? É isso que eles querem ganhar adeptos para financiarem eles. Ok? Então, Paulo vai dizer: vocês sendo sensatos, de boa mente, tolerais os sensatos, né? Parecendo que vocês são abestalhados, são inocentes, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, olha só, então os caras chegam lá e colocaram eles em servidão. Os devorou. Como é que vai devorar? Comendo o dinheiro que eles têm, né? Se alguém vos apanha, né? Toma de qualquer forma. Se alguém se exalta, né? Fica lá se jactanciando e dizendo que, nossa, nós somos e vocês não são nada. Se alguém vos fere no rosto, é, eu não sei se eles chegavam realmente a dar tapa na cara, mas talvez de falar coisas na cara que ferissem o ego, a sua autoestima, seu eu. Não dá pra gente, ou melhor, só dá pra gente ficar realmente imaginando o que poderia ser. Mas o que Paulo está falando é que esses falsos apóstolos estavam fazendo os coríntios sofrerem. E eles estavam assim, como que dormindo, aceitando aquilo de bom grado. Envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Quando ele fala com insensatez falo, é com loucura, né? Ele está dizendo, olha, eu não devo fazer isso, mas eu vou falar só para vocês verem que vocês estão colocando a confiança de vocês em pessoas que não têm verdades para lhes oferecer e só estão aí para lhes oprimirem. São como lobos devoradores, lobos roubadores. Estão aí apenas para arrancar de vocês o que vocês têm, oprimir vocês. Entende? Eu digo isso envergonhado. Paulo fala assim: eu digo isso para vocês envergonhado, como se nós fôssemos fracos. Ah, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também tenho ousadia. Eu não gostaria de ficar aqui me vangloriando. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer envergonhado. São hebreus? Ah, então os caras chegavam lá, nós somos hebreus. Aí Paulo fala, também eu. Essa ideia do hebreu trazia consigo uma ideia, uma carga, uma história de povo eleito, de um povo separado. Existia uma historicidade envolvendo a ideia de hebreus. Olha lá. São hebreus? Também eu. Por isso que esses falsos apóstolos são judeus. Por quê? Porque ele começa aqui a discorrer desses apóstolos como sendo judeus. Não dá para ser um gentio que se converteu. Por quê? Porque o gentio que se converteu não é hebreu. Ponto final. Então a gente vai perceber que ele está falando dos cristãos judaizantes. Aqueles que aceitaram Cristo, mas não abandonaram o judaísmo. O que não funciona. Você se converteu, você tem que abandonar o mundo. E você tem que viver a palavra. São hebreus? Também eu. São israelitas? O que que tem na ideia do israelita? Por que que ele não para nos hebreus? Porque os hebreus dão historicidade, mas israelita dá uma ideia de, olha, nós somos um povo sagrado. Somos santos. A gente tem uma história. Paulo fala, pois eu também. Eu tenho história e eu sou santo. Eu sou sagrado. Eu sou israelita. São da descendência de Abraão? São semente de Abraão? Também eu. E a ideia de descendência de Abraão? A ideia de semente de Abraão traz a alusão de quê? De promessa. Herdeiros da promessa. Pois eu também sou herdeiro da promessa. Então, se eles chegavam aí com esse discurso, falando para vocês que com esse discurso eles têm mais autoridade apostólica do que eu, pois bem, eu tenho tudo isso também.
Não precisaria me usar disso, mas eu vou me usar disso. Paulo falando. São ministros de Cristo? Aí ele fala como fora de mim, fala como se eu tivesse maluco, tá? Mas eu ainda mais. Devo falar dessa forma? Não, porque eu sei que eu sou um vaso de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu falo vem de Deus, né? Eu sou um mero vaso. Porém, contudo, todavia, entretanto, sou eu. Sim, eu faço. E eu faço muito mais do que eles. Em trabalhos, eu faço muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Tudo que eles passaram, oh, meu Deus do céu, eu passei muito mais. Paulo falando. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, não foi com chicote. Foi com vara. Uma vez fui apedrejado. Alguém aqui já brincou de jogar pedra na cabeça do outro? Ah, quando a gente era criança, fazia umas bestagens dessa, né? E quando a pedra acertava, rapaz, a pedra doía aquela dor tão lancinante, né, velho? Principalmente quando pegava no corpo. Mas imagine você ser apedrejado no seu corpo todo. Fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Na sua versão pode estar aí uma tarde, uma noite. Passei no abismo. Uma tarde e um dia. Passei no abismo. Esse abismo, pessoal, eu fiquei um pouquinho confusa do que poderia ser. Porque quando a gente vê abismo lá em Jonas, me remete à ideia de morte. Mas quando a gente vê abismo aqui, não vi ninguém defender essa ideia. Parece que num desses naufrágios ele ficou à deriva em alto mar, né, em um toco lá do barco, alguma coisa assim. E ficou um dia no que ele chama de abismo, certo? Um dia, uma noite, passei no abismo. Em várias, ou em viagens, muitas vezes, ele viajou mais do que qualquer outro. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, né, bandidos, assaltantes, em perigo dos da minha nação, os judeus, em perigos dos gentios, né? Lembra quando ele chega lá em Éfeso e que ele vai bater de frente com os ícones, né? Com as imagens. Ele acaba batendo de frente com aquele povo que vivia das esculturas de Diana. E aquele pessoal corre atrás dele para bater, não sei o que, tudo mais, expulsar da cidade. Pois então, ele sofreu perigo da minha nação, dos judeus, sofreu perigo também dos gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, que é o que ele está agora também, passando, né? Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Todo tipo de dificuldade Paulo falou, e ele disse que ele passou essas dificuldades com muito mais intensidade do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro apóstolo. E ele não está falando isso para se jactanciar, mas ele está dizendo que ele já trabalhou pra caramba em serviço de Cristo. E ele não fez isso para o seu louvor. Ele fez isso porque ele entende que ele tem uma missão. Ele tem que levar a esperança de salvação para toda criatura. Ele não faz isso com pesar, ele faz isso com amor. Tá doendo? Pô, claro que dói, pelo amor de Deus. Quem foi apedrejado aí? Quem levou uma chicotada? Quando sua mãe pegou uma vara lá de marmelo e deu nas suas pernas? Doeu? Oh, meu Deus, o homem aqui foi açoitado não sei quantas vezes. 5 vezes com 30 açoites. 3 vezes açoitado com vara. Então, as dores que ele sofreu mostra, e o fato dele não desistir, dele ter perseverado, mostra o amor e o comprometimento que ele tinha com Cristo. Nada ia fazer ele desistir. Então, Coríntios, percebam o quanto eu estou me dando pelo Evangelho para vocês não dizerem que eu não tenho uma autoridade ministerial.
E tudo que eu passei, eu recebi livramento. Estou aqui, não morri. No início desse livro, ele fala sobre isso. Passei por quase morte, mas eis que estamos aqui vivendo. Eis que estamos vivos. Né? Ele vai continuar. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além dessas coisas todas que eu sofri, que são coisas que aconteceram, os naufrágios, né? E até o que ele não cita aqui. Tudo isso ainda tem algo mais. A responsabilidade do cuidado, do zelo com as igrejas, que esses caras não têm, eles só estão indo aí para roubar. E eu estou indo aí para falar a verdade para vocês, para confrontar. Por mais que eu esteja sendo duro e rude, o meu objetivo é levar vocês à salvação. O objetivo deles é tirar o que vocês têm. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Sou ser humano. Sou ser humano. Quem enfraquece para que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Que eu também não fique nervoso? Então ele se coloca em um pé de igualdade com qualquer ser humano. Mas ainda assim, ele é um cara que tem primado por fazer as coisas de Deus. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Agora ele dá uma baixada no tom, no sentido de não estou sendo mais irônico, agora eu estou sendo verdadeiro. O que realmente interessa não é ficar aí arrotando para vocês o que eu sou, o que eu já passei. E fazer disso motivo para que vocês me paguem por eu estar levando o evangelho para vocês. Não, não quero fazer isso, não. Mas eu vou falar aqui o que realmente acontece de verdade. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por quê? Porque dentro da fraqueza, toda e qualquer fraqueza, foi que ele alcançou o cuidado de Deus. Em tudo, ele viu a mão de Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Não estou me orgulhando de mim mesmo e entendo que tudo é Deus. Nas minhas fraquezas, Deus me sustentou. E isso realmente é o que é motivo de glória. Saber que Deus, Ele me ama, cuida de mim. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então, aqui, ele tornando ainda mais incisivo. Quando ele chegou em uma determinada cidade, Damasco, o governador que estava acima do rei, ele disse: bote guardas nas portas. Foi necessário que, para eu receber, continuar vivo, foi necessário eu receber um livramento tal que eu fui descido das muralhas da cidade num cesto. Então, e nisso tudo, ele não desistiu de continuar pregando o evangelho, né? Então, um cara incansável, como é que fala? Indesanimável, acho que nem existe essa palavra, né? Mas indesanimável, definido, decidido. E não importa, de verdade, não importa o que as pessoas pensavam dele. Ele está aqui se justificando, etc e tal, se justificando não, fazendo suas alegações. Mas o que ele quer não é se exaltar ou se justificar realmente. O que ele quer é alcançar o coração dos coríntios. Olha, gente, desperta, pelo amor de Deus, deixa de ser tolo. Desperte. O que ele quer é isso, desperte. O objetivo dele era realmente levar essas pessoas à salvação. Eu não me lembro desse filme, não. Não assisti esse filme aí, não, que ele descia por um cesto. Não lembro, mas, enfim, se ele relatou, é porque aconteceu. Nem tudo esse cara sofreu. E, e sim, aí ele vai continuar depois falando sobre. Além de eu viver tudo isso, eu continuo servindo a Deus.
a pregação que eu faço é verdadeira, não tem como vocês acreditarem que eu sou falso. Não tem como vocês caírem no engodo desses caras e vocês duvidarem daquilo que eu dei para vocês e do meu amor por vocês. Ok, povo lindo? Então, o que que vocês tiram a respeito desse texto de hoje? O que que vocês entendem? O que que dá para vocês reterem para si e vocês colocarem em prática? Ou o que vocês têm a acrescentar? Fala, Maiana. A sutileza do diabo, né? Porque Paulo, quando ele fala que o diabo se apresenta como um anjo de luz, eu imagino que ele está dizendo que o diabo não é burro. O diabo lá no céu, ele era o sinete da perfeição. Os outros anjos eram feitos a partir dele. Ele não usou qualquer animal para convencer Eva. Ele usou a serpente, que era mais astuta, mais sagaz. Foi inteligente. Ele não usou ninguém burro. E ele foi muito sutil. E ainda é. Ele chega com quem não quer nada. Ele pegou esse povo que usou essas desculpas para dizer que que já eram de Deus. É tipo assim, ó, eu tenho um conhecimento de Deus. Eu venho de Deus. Deixa eu só desligar aqui um minuto. Eu tenho mais contato do que Paulo, que tecnicamente já teve lá do outro lado, era romano, perseguiu. A gente não sabe o que as pessoas, o que os argumentos que ele usavam, embora Paulo citou alguns. Mas o diabo ele sempre faz isso. Tudo que ele puder fazer para minar a nossa fé, para tirar a gente da presença de Deus, ele vai tirar. Antes daquele escândalo aí na nossa igreja do pastor que saiu, teve uma ex-obreira que foi junto com ele e falava assim: Eu quero saber o que é que eles fazem com os dízimos e as ofertas. Falei: A mulher está na obra mais tempo que eu. E ela quer saber, e foi uma coisa que eu nunca, nunca questionei. O que ele faz ou deixa de fazer é problema dele. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu ia para os desbravadores. Eu cheguei a ser desbravadora e porque eu era muito apocalíptica, não me deixaram ser capitã das equipes lá. E um dessas pessoas da igreja disse: Ah, foi comigo na Universal, tentando me convencer a sair. Eu só devolvo o dízimo e dou a oferta se o pastor me provoca o que ele faz. Eu falei: O que ele faz ou deixa de fazer é problema dele. Ele vai prestar conta da alma dele. Eu ainda não estou podendo prestar conta nem da minha, que está aí perigando. Veja na dos outros. Foram muitas pessoas que eram de Deus. Não era pessoa de fora. Porque a nossa luta, além de se manter firme para não sair pelo brilho do mundo, a gente ainda tem que se manter, lutar ainda mais para não sair por causa das pessoas que são de Deus, das que, teoricamente, são ovelhas. E ultimamente tenho falado, gente, ovelha não ataca ovelha. Se vocês estão atacando pessoas que são de dentro da igreja, que são da fé, que nem esse pessoal estava fazendo aí, tem que rever, não é ovelha. A ovelha, ela nem sabe se defender, por isso que ela precisa do pastor. Eu me coloco na dependência de Deus porque eu sei que eu não posso fazer nada. O que eu fiz da minha vida até encontrar Jesus não deu certo. Embora eu só vim no embalo, só vim no embalo. E eu entendo o que Paulo fala de não pedir ajuda. Não é que a pessoa seja orgulhosa, é porque já está vendo lá na frente o que é que vai acontecer. Eu passei, calma aí, eu passei por algumas coisas e eu não tinha nem para onde ir. E eu não falei para ninguém. Fiquei na minha e falei para Deus, eu falei: Deus, eu tô nas tuas mãos. Eu não vou pedir nada a ninguém. E o Senhor sabe por quê? Porque se a pessoa está vendo, vê o comportamento, você mandou uma mensagem, a pessoa não se importa, você vai fazer mais o quê? Se quando tá junto, você vê as coisas que a pessoa fala e faz com você, você vai procurar para quê?
só para ouvir o que você já ouviu. Se a pessoa diz, já deixei de mão, ou fulano é assim, fulano é assado, não tem porquê você ir lá de novo para ouvir as mesmas coisas. E graças a Deus, Deus foi bom. Eu ia dormir uma noite na rodoviária, não precisei. A Rayane ficou doida porque estava trabalhando, não tinha como ir lá me buscar, não estava em casa, não tinha como eu entrar na casa dela, mas eu vi a mão de Deus. Aí, quando foi agora esses dias, uma pessoa chegou e falou assim: eu vou descobrir quem está pagando o aluguel de Mariana. Uma pessoa que, teoricamente, é da fé. Gente, eu falei: como é que pode? Como é que pode? Uma pessoa que não estou pedindo. Eu nunca fui pedir nada a essa pessoa. Eu precisei dessa pessoa um tempo e essa pessoa até me ajudou. Só que todo dia ela ficava jogando coisa na minha cara. E eu falei, infelizmente, e eu não sabia que ela não queria. Tipo, ela não ajudou de bom coração. Aí eu falo, eu sou grata, porque mesmo contra a vontade ela me ajudou. Mas para hoje essa pessoa dizer, quem tá pagando o aluguel, eu achei muito pesado. E eu tô esperando ela vir, que ela vai receber uma respostinha que ela não vai gostar. E depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela poderia dizer, não, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu não posso fazer nada por uma pessoa, eu vou orar por a pessoa. Eu vou orar para que Deus sustente, para que ela não saia da fé, porque eu poderia questionar Deus. Deus, eu estou te servindo. E olha o que está acontecendo na minha vida. Eu, eu tive mil e um motivos. Assim, o diabo fez muita coisa para que eu saísse da fé, para que eu não permanecesse. Ele usou de dentro, o de fora. E ainda assim eu estou aqui. Foi o que aconteceu com Paulo. Porque as pessoas querem usar os exemplos de Paulo e de outras pessoas quando tudo está bom, quando tudo tá às mil maravilhas, mas e na hora que o dia mal chega? Ele resistiu, ele foi aceitado, ele foi tudo. E quando essas pessoas viam Paulo sendo querido, sendo procurado pelos outros, queria a glória. Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer passar pelo deserto. É muito fácil. Então, o que o diabo puder fazer para tirar a gente da presença de Deus, ele vai. E, e como aqui nessa igreja, o que fica é que vai ser principalmente com os de dentro. Porque você vai se decepcionar, vão dizer, era para estar estendendo a mão e é quem está me pisando. Mas quando você está estruturado em Deus, você se alicerçou nele, pode vir o que for. Você não vai saber como vai ser o amanhã, mas você sabe que Deus ele vai te prover. Você vai viver um milagre a cada dia, que era o que acontecia com Paulo. Sofreu naufrágios, foi aceitado, foi tudo, mas ele tinha convicção de que Deus era com ele. Ele tinha as experiências dele. E eu, e eu posso falar por experiência própria também, que em nenhum momento eu duvidei que Deus era comigo. Às vezes o pessoal fala e a vontade que dá de. Desculpa, gente, minhas vizinhas, ela tem a boca porca, viu? Vocês ouviram um nominho aí, as vizinhas, Não vi, não. graças a Deus. E aí, às vezes, eu fico assim pensando, eu falei, meu Deus, será que esse povo pensa que eu vou na porta deles pedir comida, pedir água? Porque eu não nem, primeiro que nem coragem para isso eu tenho. Se eu chegar na casa da pessoa morrendo de fome, a pessoa estiver comendo, eu não vou pedir. Imagina. Aí vai enchendo. Chega uma hora que você não aguenta mais tanta gente no seu ouvido. Aí domingo eu fui no altar. E olha que eu não gosto muito de ir no altar porque as pessoas, elas umas oram muito alto. Eu não consigo não ouvir a conversa das pessoas. Eu fiquei entre um rapaz de força jovem e uma pessoa ali, e eu fiquei ouvindo. É sério, eu
por mais que eu tente focar, eu ouço todas as vozes ao meu redor. E tinha uma pessoa do meu lado e um rapaz do outro, e eu ouvindo a oração deles, mas mesmo assim eu continuei focada. E eu senti Jesus me abraçar. Eu senti como se, como se a minha cabeça tivesse encostada no peito dele. E olha que eu nem passei por tanta coisa que nem Paulo. E eu ouvi Jesus falar comigo. E geralmente, porque eu sou baixinha, né, para não dizer o contrário, eu não consigo abraçar uma pessoa e encostar minha cabeça no peito dela. É quase que fisicamente impossível. Só que lá é como se a minha alma tivesse saído do meu corpo, e encontrado repouso no peito de Deus. E eu senti aquele abraço forte e suave. Então, se comigo foi assim, imagina com Paulo. As revelações, ter ido no terceiro céu e voltado. Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, as pessoas dizem: ah, você continua nessa igreja, você continua a sua vida, só que você tem Deus. E você está pagando um preço. Porque no diabo, eles também, no mundo, eles estão sofrendo as mesmas coisas na mão do diabo, só que eles não têm essa paz que eu tenho. Ah, mas e por que você chora? Para aliviar. Chorar é colocar para fora o que você não consegue, não deve guardar dentro de você. Nem sempre é sentimentalismo, é uma maneira de você limpar seu coração. Chorar faz parte. Paulo deve ter chorado inúmeras vezes, né? Porque ninguém passa por esse negócio aqui e sai sorrindo de tudo, não. Ele tem a certeza de que ele é de Deus e que Deus é com ele, mas tenho certeza que ele chorou um bocado. E infelizmente, ou felizmente, Deus permite que a gente passe por essas situações de decepção e tudo é E, para e, nosso e crescimento. humilhação também, né? Porque eu ia dormir na rodoviária, não, graças a Deus não precisou. Fiquei um dia na casa de uma pessoa que já estava lotada e você vê o cuidado. A casa da pessoa é pequena, já estava cheia de gente, mas eu fiquei lá. No outro dia, eu fui arrumar minhas coisas para uma colega levar para casa dela, e aí eles iam, contei para eles, né? Eu falei, não, me deixa lá que eu vou arrumar minhas coisas. Aí eles acharam que era brincadeira. Aí eles ligou. Mas você falou sério? Eu falei sério, eu tô aqui, arrumei minhas coisas e vou fazer, não sei, eu tô aqui na portaria. Aí fiquei uma semana lá, fiquei 3 dias na casa de outra pessoa, mais uma semana na casa de Dona Antônia, até vim pra cá. E por mais que são pessoas que gostam de você, você pensa, eu tô tirando a intimidade do povo. É complicado. Eu fico pensando como que estava a cabeça de Paulo para ele chegar ao ponto de ter que se comparar com os injustos e manter firme a fé, o bom testemunho e não chutar o pau da barraca, porque a vontade que dá às vezes é essa, chutar o pau da barraca, falar um monte mesmo, mas você pensa, não vale bem, não vale a pena. Você não está bem, não é que você não está bem, o diabo quer aproveitar a situação para te destruir. Só que se você já entregou sua vida para Jesus, você sabe. Não foi diferente com ele, não foi diferente com os outros, não é diferente com a gente. E tem gente que está passando por situação pior. E é agora que você vai provar para Deus se você crê ou se você não crê. Pois é, e esse tipo de experiência, eu particularmente acho, creio muito nisso, que são coisas que aumentam a nossa intimidade com Deus. Onde a gente vai mais ver o poder de Deus, onde a gente se coloca realmente na dependência de Deus, só depende de Deus. Então, as coisas que Mariana vai viver, e de repente, cada um de nós aqui já passou talvez até problemas semelhantes, e pela fé já superaram ou têm superado. E se não passou, vai passar, é questão de tempo. E isso não é ruim, isso é bom.
né? Há quem diga que é o batismo de fogo, não sei. É o de Amal, pode ser, mas uma coisa é certa. Se tá com Deus, Deus vai dar saída, né? Deus vai dar a solução. A bênção vai correr atrás de você. E tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Então, fica firme aí, mano. Como você tem ficado esses anos todos. Então, isso vai ser para o seu crescimento, vai ser absurdo. Vai ser uma manhã antes e depois dessa situação, desse episódio. Tenho certeza que não sou só eu que vou ver, nem é só você que vai ver. Muita gente vai testificar o crescimento que você vai ter depois disso, crescimento espiritual. E isso vai se reverberar em todos os sentidos da sua vida, tá? Bom, nosso tempo está um pouquinho quase extrapolado, mas dá para a gente ouvir aí pelo menos mais uma ou duas pessoas, mais alguém que acrescentar alguma coisa, pessoal. Fala aí, alguém? Ninguém? Meia pessoa? Manda ver, Isis. Ah, fala demais. Eu até mandei uma mensagem para ele dizendo que esse grupo parece uma terapia de grupo. Esse momento parece uma terapia de grupo. Mas é importante desabafar. A gente que conhece Mai, a gente via ela numa zona de conforto. Não era confortável, mas era um desconfortável confortável para ela. E vendo ela sair dessa zona de conforto, a gente vê que é importante. É Deus lhe empurrando, minha irmã, você é pronta ou não. Mas essa é uma zona de passagem. É sinal que vão vir coisas melhores aí. É Deus te preparando para coisas maravilhosas. Esse momento da humilhação é importante para quebrar a gente, quebrar nossas convicções e nosso justismo, e também a gente acreditar que a gente vive das nossas capacidades. E é mentira, a gente vive na dependência de Deus. Se dependesse das nossas capacidades, minha filha, a gente não iria para lugar nenhum. Como a gente não foi. Durante muito tempo, não era que eu tentei sair várias vezes, Deus não deixava. Eu sei, mas esse momento vai ser importante, vai ser um momento de transição, mas vai ser um momento que vai lhe trazer muitas coisas boas. E aprendizagem também. É, é, eu passei por algumas situações difíceis também, mas essas situações me mostraram que Deus é capaz de me prover. Apesar das vezes eu, sabe, fraquejar, achando que não vai dar certo, mas no final dá. No final dá tudo certo. E Deus sempre entra com providência. Eu tô querendo virar blogueirinha, né? E eu posto uns vídeos de manhã cedo, nos stories, e eu fico, meu Deus, quando chega uma hora dessa, 10 e pouca, 11 horas da noite, o quanto de coisa já aconteceu na minha vida, aquilo foi um pequeno recorte. Um recorte de que tava, no começo fica tudo legal, né? Mas depois vai dando, a ladeira vai descendo, e vai acontecendo um monte de coisa na sua vida, e meu Deus, é um recorte do meu dia, mas é um recorte falso. Porque as piores coisas do meu dia vão passando e eu não tenho nem tempo de postar. E as pessoas às vezes veem a vida dos famosos, veem a vida dos blogueiros, dos influencers, e acha que é aquilo rosa, aquilo colorido. Não é. Aquilo é um pequeno recorte da vida de uma pessoa no momento que ela estava alegre, que ela estava disposta a postar. Fecha essa aspa. Eu estava assistindo um vídeo de Van Damme, até notei. Eu sempre confundo Schwarzenegger, Van Damme e aquele outro, dos filmes de ação. Ele está com um transtorno bipolar. E ele dá uma crise, né? Um pouco filmando a crise dele. Daqui a pouco ele volta da crise e abraça a pessoa que estava ouvindo a crise dele. E dá um abraço. E aquilo resolve, alivia. E eu fiquei pensando, meu Deus, a importância de um abraço. Às vezes a pessoa não quer solução, não, sabe? Só quer desabafar, só quer ali aquele momento do abraço, do conforto, para dar esse amp e seguir. Eu lembrei de Elias. Elias dá um chilique, né? Quer que Deus mate ele, porque ele tá cansado. E eu assisti até outro vídeo que eu aprendi também que
o momento desse cansaço, mais desse cansaço emocional, é natural, acontece, mas esse é o momento de descansar, não é o momento de parar. Quando a gente está cansado, a gente tende a querer parar. Mas não é para parar, é para descansar. Descansa, come, às vezes é fome, às vezes só precisa de um cochilo, às vezes é só passar a noite ali de prova, assim, no outro dia vai vir um dia lindo, brilhante, maravilhoso, sabe? Mas entender que passa. E com esse negócio do abraço que não me impactou muito, eu pensei em fazer uma camisa, acho que vou fazer uma campanha. Uma camisa que é um abraço e ter esse cuidado que ficou para mim de abraçar mais, sabe? Às vezes a gente passa na vida que nem um trator. O nosso dia a gente passa que nem um trator. Às vezes, sem olhar para o outro, as nossas amizades, não é? A gente só se vê aqui nesse momento. É muito difícil. Lá no cinema a gente se encontrou, mas disse que queria tirar uma foto comigo, a gente se abraçou, se beijou. Beijou? Não, acho que não, mas só abraçou. Beijou não, viu? Beija contra os meus Beijou não. princípios. Mas é importante esse momento do abraço. A gente vive um momento pós-pandêmico diferente. Eu até fiz um vídeo hoje. A biblioteca não tem livro. A biblioteca, que é o sinônimo de coletivo de livros, não tem livro. Tem um dispositivo eletrônico. O mundo mudou, as relações mudaram, mas o abraço, esse contato humano, ainda é muito importante. E a gente sente isso na fala de Paulo. Oi, mãe, fale, habla. Na sexta-feira eu estava orando uma jovem. Eu nunca nem tinha visto ela, né? Se ela vai na reunião da noite. E nas quartas, que nesses últimos dias eu fui, mas que geralmente eu tô indo pela manhã. E eu terminei a oração, perguntei à menina se a menina estava bem. Acho que a menina ficou tão aliviada que a coitada virou assim, me agarrou, eu dei um abraço. Eu falei, gente, que menininha seca forte, viu? Aí eu falei com o Rai, eu falei, Rai, geralmente eu ofereço um abraço quando eu vejo que a pessoa ainda não tá bem, pergunto se quer um abraço e tal. Eu sou a louca dos abraços, só não sou do beijo. Você me vê beijando alguém, eu tô fora de mim. E a menina me abraçou assim de um jeito, ficou me encarando. Eu falei, meu Deus do céu, ela deveria estar muito atribulada, viu? A menina se tremia toda depois que terminou a oração e tal. Você tá bem? Ela só virou, agarrou. Aí eu falei, então tá, você tá bem, tchau. Conclua, Isis. É importante o abraço. Eu não tinha me dado conta. E a gente percebe na fala de Paulo, nas palavras de Paulo, que ele está com essa alma aí angustiada. Ele está chateado em ver o povo é, é, se abrindo para os falsos profetas. As pessoas cegas. Isso é muito atual, cara. Isso é muito atual. É muito o que a gente está vivendo hoje. Eu não tenho ousadia de dizer que são falsos profetas, mas são profetas duvidosos, que pregam a porta larga, que não pregam, né, morte da carne, que não pregam novo nascimento, que não pregam cruz, só pregam amor, mas um amor que a gente sabe que é o amor do mundo, não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é sacrifício. E cobra, Paulo, ele faz questão, ele tem um orgulho na alma dele de dizer que ele prega o evangelho totalmente gratuito. Tudo que ele faz é bancado por ele. As viagens, todo o seu ministério é totalmente sustentado por ele. Ele tem esse orgulho na alma. E a gente sabe que não é pecado o trabalhador é digno do fruto do seu trabalho. Os nossos pastores são dignos do apoio que eles recebem. A gente tem mais que abençoar as pessoas que dão a sua vida pelas almas. O pastor ele dá suas 24 horas, dá o seu corpo, o seu intelecto, dá tudo, a gente entende. Mas tem pessoas que realmente extrapolam e a gente vê assim, aberrações. É, pessoas que cobram 10 mil por agenda, cobram,
ou são abençoados? Igrejas que ficam sedentas em receber pregadores e se juntam ali para pagar um pregador de fora. Tanta gente em casa e precisa ser. Peraí que minha cachorra está enchendo o saco. E precisam ser ouvidos de outras fontes, de outros ministérios, festividades, igrejas que vivem de festas e festividades. Que sou eu para julgar, mas é estranho. E Paulo vê essas pessoas encantadas por essas pessoas, os falsos apóstolos. E ele ali é chamado de louco. Mas é bem isso, né? Os de verdade são confundidos com loucos e os falsos profetas se vestem, o lobo se veste de lã. E ele fala que o diabo facilmente pode se passar por um anjo de luz. Facilmente. Ele se veste, se transforma. E eu vou e volto, como dizer a minha avó. Que coragem esse povo tem, os falsos profetas, que coragem. Porque se a gente consegue atrair para nós as bênçãos de Deus, o amor de Deus, essas pessoas atraem para si, maldição não, qual é o nome? A ira de Deus. E vão pagar um preço inimaginável por nós. As pessoas que estão ali inocentes, entre aspas, que estão interessadas na porta larga, nas palavras mais suaves, mais doces, nas orações. Vamos falar, as pessoas que eu conheço aqui do meu convívio, a gente chama para a igreja não cair. Mas não, passou por qualquer tribulação, não estava ouvindo a oração do bispo Leonardo. Passei a noite toda ouvindo a pregação, dormi tranquilo. Tribuladíssimo, cheio de demônio. Você vê que não dorme à noite porque os capetas estão tudo ali. Mas aí não, ouvi a oração do bispo Leonardo, fiquei ouvindo ali, consegui dormir, deu tudo certo, mas não era igreja. Eu acho incrível e isso é um ponto de frustração. Eu entendo que é o Espírito Santo que faz a obra, que a gente tem que fazer o convite única apenas e não ficar frustrado, mas pessoas amigas, pessoas que a gente ama, que a gente quer ver bem e que se desabafam com a gente, que ainda usa meu ouvido, faz meu ouvido de mercador. E a gente, com todo amor, escuta, mas acho que eu vou parar de escutar, porque suga minha energia, eu chamo para a igreja do Caio, eu fico revoltada. E eu não vou perder minha salvação por causa desse povo. E eu até uso de algumas estratégias, orientação do pastor. Uma amiga minha, vou fofocar, falar da vida dos. Uma amiga minha quer casar, quer um relacionamento, quer um namorado, tá em site de relacionamento. Eu disse, mulher, o melhor lugar para você arranjar um namorado é na igreja. Vá pra igreja. Você ainda arranja um homem de Deus, não ora. Mas toda vez que eu convido, não quer. Aí passa por uma frustração no site de relacionamentos, conta a mim. Eu escuto pacientemente vontade de dizer, mulher, vá pra igreja. Você tá procurando um lugar errado por isso. Mas aí, o cachorro, para não afastar, para não, né, não espantar a ovelha, a gente vai suportando. Mas eu tô com vontade de me revoltar. Tô com vontade de revoltar e dizer desaforo todo mundo que eu chamo pra igreja, não quer, depois fiquei me contar os problemas. Tá enchendo, minha tampa tá enchendo. Vai chegar um momento que eu vou fazer que nem Paulo. Ou eu vou ser irônica, ou eu vou dar logo uma patada. Mas eu sei que eu tenho domínio próprio. Mas a vontade é essa. Mas sim, fecha essa aspa. O que ficou para mim, a importância do abraço, a importância de acolher esse momento de sofrimento que todos nós passamos. Esse deserto, mãe, todo mundo já passou ou vai passar. É um momento de transição, é um momento importante. Eu acredito que Paulo saia dessa fase aqui fortalecido é, e mais incisivo com as pessoas, com seus, com seus mentoria, ok? Mentorados. Isso aí. E é interessante. Vou trazer isso para vocês depois. Tem um momento em que Paulo, com tantas experiências que ele vai tendo com Deus e todas essas situações que ele vai vivendo para pregar o evangelho,
que o que acontece é que ele vai percebendo cada vez mais que ele é muito menos do que ele imaginava ser. O cara é o cara, mas ele vai chegando a uma conclusão de que ele não é grande coisa, ele não é nada. Eu vou trazer isso para vocês na próxima vez, na próxima meditação, tá bom? Então, o tempinho extrapolou um pouquinho, mas creio que valeu a pena para todo mundo. Aí na quinta-feira a gente se reencontra. Sábado a gente está concluindo esse livro. E aí eu vou querer que vocês coloquem lá no grupo, certo? Qual o próximo que vocês querem estudar. Tá bom, povo lindo? Então por hoje é só. Deixa eu ver aqui. Viviane, faz aí. Faz a oração, Viviane, Deixa final, eu por falar. favor. Ora pela família de Adriana, a mãe de seu Mário morreu. O Hum, povo deve estar daquele jeito. tá. Cadê a Adriana, rapaz? Aí só o senhor pode dizer. Eu não sei. Vai lá, Viviane. Vamos orar, meu povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, entramos em tua presença nesse exato momento, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por mais uma meditação, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, a cada dia, meu Deus, com essa meditação, meu Deus, que o Senhor fortaleça esse grupo, meu Pai, que o Senhor fortaleça a vida de Maiana, meu Deus, que o Senhor fortaleça a vida de Adriana e a família dela, meu Pai. Meu Deus, põe a tua mão forte e poderosa sobre nós, meu Pai. Que o Senhor nos dê o teu livramento, meu Pai. Nos livra das astúcias e enganos do diabo, meu Pai. Que o Senhor nos dê o teu discernimento. Que o Senhor venha nos revestir da tua couraça da justiça, meu Pai. Do capacete da salvação e o escudo da fé, meu Pai. Que está escrito em Efésios 6, meu Pai. Nos reveste da tua armadura, meu Deus, e na força do teu poder, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana de vitórias, meu Pai, para nós, para nossa família, para o nosso trabalho, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, abençoe os teus servos, meu Pai. Abençoa, nos capacita, meu Pai, com a tua palavra, meu Deus, com a tua unção, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, na força do teu poder, meu Pai. E te agradeço, meu Deus, por mais uma noite de meditação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai. E desde já, meu Deus, eu oro também, meu Deus, por todos, meu Pai. Por todos que estão aqui reunidos e pelos que não estão também, meu Pai. Eu entrego a vida de cada um de nós, meu Pai, em tuas mãos, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então por hoje é só. E a gente se reencontra quinta-feira. Deus abençoe.